Vou só colocar para gravar, tá? Tá, Jó? Agora sim, pode iniciar. Meninas, então boa noite, né? Espero que vocês tenham passado bem de sexta-feira. Hoje a gente vai iniciar essa disciplina de semiologia, tá? Vocês vão ver que alguns assuntos a gente já falou em algum momento, em alguma aula, mas eu estou disponível, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu deixei o material resumido porque o conteúdo já está na apostila, então leiam, né? Eu espero que todos já tenham lido essa primeira parte, né? E eu estou à disposição para, se vocês precisarem perguntar alguma coisa. Então, eu trouxe um material mais sucinto para dar tempo da gente abordar tudo. Semiologia tem muita prática. Então, o que é importante para nós? Como nós estamos fazendo algumas práticas, né? Junto com o APH, junto com o pronto-socorro, então algumas questões aqui a gente vai passar a teoria, mas a gente ainda vai fazer prática lá, tá? Então, fiquem tranquilas quanto à prática. Eu vou começar a apresentação, então, se por acaso alguém levantar a mãozinha e eu não ver, abram o microfone, me interrompam, tá? E a gente vai conversando com o decorrer da aula. Me deixem atenta com o tempo, viu? Porque senão eu começo a falar, empolgo e aí a gente extrapola o tempo. Eu vou começar a compartilhar. Só um minutinho. Conseguem ver a apresentação? Tudo certo? Então vamos lá. Certinho. Ótimo. Nós vamos iniciar, gente, falando um pouquinho de isolamento. Vocês se lembram, né? A gente tinha qual que é a intenção do isolamento? Por que que o paciente ele entra em isolamento? Porque às vezes aquele paciente tem alguma patologia, né? E aí, para a gente barrar a transmissão, né, dessa patologia, esse paciente entra, ele se enquadra dentro de algumas precauções. Então, a gente tem a precaução padrão. Precaução padrão a gente vai usar para todos os pacientes. A gente tem a precaução de contato, precaução de gotículas e precauções de aerossóis, tá? Dependendo de cada instituição, eles têm uma listagem das patologias que vão se enquadrar em cada uma delas. Então, a gente tem que ficar atento ao protocolo dessa instituição, que ele vai me trazer. Quem faz esse protocolo quase sempre é o pessoal da CCIH, tá? Porque a maioria desses pacientes, a maioria não, né? Todos os pacientes que entram em precaução, provavelmente ele vai estar hospitalizado. Então, a gente sabe aí que as mãos, né, elas são a nossa principal via de transmissão de micro-organismo, porque a gente, como profissionais, a gente passa em todos os quartos, a gente põe mão em maçaneta, põe mão em suporte de soro, põe mão na mesinha de cabeceira, isso tudo está contaminado. Então, se a gente não tiver os devidos cuidados, né, a gente faz o que a gente chama de infecção cruzada. Então, a gente sai levando esse micro-organismo para todo o ambiente, né? Então, vamos falar um pouquinho de precaução padrão. A precaução padrão a gente vai seguir, né, para todos os pacientes. Então, eu costumo brincar que eu precisei de pôr a mão no meu paciente, o mínimo que eu vou ter é uma luva. Então, a gente precisa ficar atento, né, e usar realmente esses EPIs. Então, a precaução padrão, né, são algumas medidas que a gente vai fazer para todos os pacientes. Então, tem risco de contato com fluido corporal, secreção, excreção, tem algum ferimento, eu preciso fazer precaução padrão. Então, o que eu preciso? Preciso de capote, preciso de luva, preciso de máscara, né? Mesmo que hoje, dentro do ambiente hospitalar, a máscara não é obrigatório, tá? Apesar que eu acho que vai voltar aí com essas síndromes respiratórias. Mas a gente precisa estar ciente do que são essas precauções padrão. Então, dentro do ambiente hospitalar, tá no seu plantão? Eu sempre deixo 2, 3 pares de luva dentro do bolso, porque sempre que eu precisar, tá ao meu alcance, não tem aquela correria para sair para buscar. Precaução de contato. A gente usa precaução. Gente, essas plaquinhas que vocês estão vendo,
vai ter disponível dentro das unidades e é obrigatório, a partir aqui da precaução de contato, ela tem que estar fixada na porta do quarto, tá? Essa daqui tá um pouquinho embaçada, mas dá para vocês terem noção. Então, o que é essa precaução de contato? Eu vou usar ela sempre que o meu paciente tiver alguma patologia, alguma doença que é transmissível pelo contato, tá? Então, sempre quando envolve contato com pele a pele, a gente precisa estar com precauções de contato. As precauções de contato, gente, a gente usa muito no caso de gastroenterite, escabiose, que é a sarna, impetigo, pediculose e hepatite A, tá? Então, são alguns exemplos de algumas patologias que a gente tem que ficar atento. Precaução de contato também pode ser usado com um paciente com infecção urinária, tá? Dependendo da bactéria, também ele se enquadra aqui. A precaução de contato, então, o paciente fica em um quarto, né? Ele pode, preferencialmente, ele fica sozinho, mas o hospital tá cheio. Certo, então eu posso colocar uma pessoa que esteja com a mesma patologia, tá? Com a mesma doença nesse quarto com as camas distanciadas. Aqui, então, eu vou usar avental e luva sempre que eu for entrar em contato com o paciente, tá? E aqui, logo em seguida, a gente descarta. E todo o aparelho, todo equipamento, então, esfigmo, termômetro, esteto, sempre esse material ele vai ser de contato único desse paciente. Diana, esse paciente teve alta, sei lá, veio a óbito, esse material, ele vai para o CME, onde ele será higienizado adequadamente, tá? Então, tem uma substância própria, a gente usa muito DMK, que é usado, né, para esterilizar esse material, ele seca e depois ele retorna para a gente. Então, é importante vocês saberem, o paciente entrou em contato, nada do que está no postinho a gente vai usar. A gente vai usar tudo que já está nesse kit de isolamento, tá? Precaução de gotículas. Aqui, gente, já começa a ficar, a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria. Por quê? Aqui a gente tem que tomar muito contato, muito cuidado com a transmissão dessa doença, porque o contágio é mais fácil, né? Mais propenso. Então, ela é diagnosticada, né, com infecção respiratória por via respiratória gerada por tosse, espirro, fala. E aqui é importante a gente falar também que as partículas, né, que contaminam aqui nesse isolamento de gotículas são partículas maiores. Então, tá vendo quando a gente espirra? Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar as partículas, só que essa partícula maior, ela cai. Então, ela a 1 metro e meio de distância, ela cai. Então, ela não fica suspensa no ar, igual no caso dos aerossóis. Por exemplo, a gente tem aqui coqueluche de influenza, tá? Aqui, o paciente, se ele precisar sair do quarto, ele sai de máscara, essa máscara cirúrgica normal que a gente usa dentro do ambiente hospitalar, né? Hoje em dia, a gente usa em qualquer lugar. Então, aqui, se o paciente precisar sair do quarto, ele sai de máscara e nós, profissionais, também usamos essa máscara cirúrgica, tá? Aqui é um quarto privativo, preferencialmente, porém, né, se a gente não tiver outro leito disponível, a gente coloca 2 pessoas com a mesma patologia dentro de um quarto. A porta desse quarto, ela tem que sempre ficar fechada, tá? Todo mundo que entrar no quarto tem que usar máscara cirúrgica e, assim que você sair, higienização das mãos e joga essa máscara no lixo. O paciente, gente, ele não pode sair à toa desse quarto, então ele não pode caminhar no corredor, tá? E se ele precisar para sair, para fazer algum exame, ele tem que sair de máscara, certo? Máscara cirúrgica. Dentro do quarto ele não precisa usar. Aqui a gente tem precauções de aerossóis, tá? Precauções de aerossóis, gente, lembra lá no boom da Covid? Eram aqueles cuidados que a gente tinha que ter. Porque o que que acontece? Aerossóis, o que que eu ligo aerossol para ficar fácil para vocês identificarem? Sabe quando a gente bate o bom ar e fica aquela
aquelas partículas suspensas, que é bom lá você vê que ele não cai, ele fica suspenso, né? Aquela poeira que a gente fala, ela fica suspensa no ar. Então, ela não cai igual a gotícula grande, né? E aí, então, a gente precisa usar essa máscara específica, né? Que é aquela que tem o filtro de ar que a gente usava na época do Covid, que é a N95. 95, 92, eu sempre confundo. N95, tá aqui. O paciente, então, aqui, ele fica em um quarto sozinho. Eu não posso colocar 2 pacientes no mesmo quarto. Esse quarto, em alguns lugares, né, em alguns grandes centros, ele tem uma pressão negativa. Essa pressão negativa, ela é uma pressão que fica na porta, que quando eu abro a porta, ela não deixa o ar que está do lado de dentro do quarto sair. Tá? Isso é uma pressão negativa. Ar-condicionado, e esse ar-condicionado ele tem que ter um filtro, né, de uma boa eficácia. Aqui também a porta fica sempre fechada. A gente usa N95 para profissionais, então todo mundo que for entrar no quarto N95 se o meu paciente precisar sair do quarto, ele usa uma máscara cirúrgica, tá? Aqui, além da N95, a gente tem toda aquela paramentação especial, tá? Então aqui a gente usa um capote, é aquele capote daquele material mais grosso, tá? Um material impermeável. É obrigatório a gente usar aquele capote. A gente usa óculos, Chef Shield, né? Aquele protetor, esse aí bonitinho, ou óculos. Então, a gente tem que ter touca, essa máscara muito bem vedada, tá? Luva. Então, e aproveitando o gancho, a gente fala, né? Um pouquinho da importância dos EPIs. A gente não tem trabalho em enfermagem sem EPI, tá? O EPI, a gente usa ele para proteção nossa, como profissionais de saúde, e para proteção do meu paciente, né? Ali nos isolamentos, eu esqueci de falar, tem um isolamento reverso, né? Que a gente usa com pacientes imunossuprimidos. Então, paciente que está fazendo tratamento oncológico, paciente portador de HIV, que todo paciente que o sistema imunológico não funciona de uma forma adequada, a gente coloca esse paciente em isolamento reverso, tá? Então, falando um pouquinho aí dos nossos EPIs, eu penso em EPI muito, o que vem na minha cabeça é a minha proteção, tá? Então, a gente sempre usa EPI. Então, óculos, sempre quando vocês entram numa instituição, pessoal, a instituição é obrigatória, é obrigada a entregar para vocês os EPIs, tá? Toda empresa é obrigada a entregar EPI para o funcionário. Então, a gente fala um pouquinho de óculos. Então, óculos, ele vem, né, para proteger os nossos olhos contra respingo, alguma secreção, sangue, fluido corporal. Por exemplo, vou auxiliar lá numa aspiração, igual o Anderson falou para a gente na última aula. É importante eu estar de óculos, porque quando eu puxo a sonda pode espirrar e a secreção no meu olho, se esse paciente for contaminado, ele pode me contaminar. Então, é importante a gente usar os óculos, tá? Para quem usa óculos de correção, e no meu caso, a gente tem óculos próprios para profissionais que usam óculos de correção, tá? Então, fica a dica aí para quem usa. Máscara. Por mais que máscara hoje a gente não tenha uso obrigatório de máscara, gente, é para nossa segurança, tá? Então, principalmente nessa época que tem muita síndrome respiratória aguda, proteção para a gente, proteção para os nossos pacientes. Então, paciente de COVID, se você tem lá o face shield e o óculos, pode colocar os dois, não tem problema. Eu falo que, assim, antes o excesso do que a falta de cuidado, tá? Então, máscara aí, muito importante também. Não sei se vocês lembram, na época de COVID, a gente não via gripe. Muito difícil você ver alguém gripado. Por quê? Todo mundo estava protegido com máscara. Então, a transmissão de doença respiratória era menor, né? Luva, então a gente tem aí muito usada, né, nos nossos plantões. Precisou de tocar o paciente, gente, luva. Luva não inibe higienização das mãos, tá? Mas é uma proteção que a gente tem. Então, a gente tem luva de látex, luva nitrílica, tá?
com talco, sem talco, porque tem gente alérgico. A gente tem vários tipos aí, vários tamanhos, tá? Avental, mais uma vez, então, o avental aqui, gente, entra na roupa privativa, tá? Do hospital. Alguns hospitais fornecem, porém a gente ainda tem uma adequação, principalmente no SUS, tá? Porém, apesar que a Santa Casa hoje também já fornece. Então, não tem. Você trabalha numa instituição que não disponibiliza privativo, ela tem que te disponibilizar o avental descartável, tá? Ah, quem trabalha na saúde primária, PSF, ESF, ainda se usa o jaleco de tecido, mas tudo que é ambiente hospitalar ou material processado dentro do hospital, ele tem que ser descartável. A gente falando aí, né, um pouquinho de higiene das mãos, então eu trouxe aí mais uma vez a importância dos 5 momentos da higienização. Então, quando que eu vou higienizar minha mão? Antes de trocar o paciente, antes de realizar qualquer procedimento, após a troca do paciente, após a exposição de risco, fluidos corporais. Então, vou manusear uma sonda, um acesso, eu preciso higienizar as minhas mãos e sempre quando a gente tocar na superfície próximas do meu paciente, então mesinha de cabeceira, porta-soro, a cabeceira da cama, a mesinha, então tudo isso eu preciso higienizar as minhas mãos. Então, por quê, Diana? Porque é contaminado, né? E outra coisa, a nossa mão também pode estar suja, então antes de eu tocar, por exemplo, vou tocar, preciso tocar num acesso, eu preciso tocar num dispositivo, eu vou, né, higienizar as minhas mãos. Então, trouxe aí, né, mais um pouquinho de por que higienizar as mãos. Tenho certeza que vocês já viram essa imagem, então, de suma importância, de grande importância. A gente já falou da técnica de calçamento de luva estéreo, tá? Luva estéreo é usada para todo procedimento estéreo, tá? É uma luva própria, que vem numa embalagem própria e tem uma maneira de calçar, né, adequada para a gente evitar essa contaminação. Então, eu sempre uso luva estéreo para auxiliar em um procedimento estéreo, certo? Trouxe mais uma imagem. Esse material, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Fiquem à vontade aí para usar e ler e reler, tá? Falamos um pouquinho também, lá na apostila traz para a gente um pouquinho de paramentação e desparamentação. Nós vamos fazer uma aula prática a respeito. Então, qual que é a ordem, né? Quem nunca ficou perdido na hora de se paramentar? Então, a gente higieniza as mãos, avental, máscara, óculos, touca, protetor facial. Fiz isso, eu higienizo de novo e coloco luva. E a ordem para retirar: luva, avental, higienizo a mão, protetor facial, touca, óculos de proteção, higienizo de novo, máscara, higienizo de novo e terminei de desparamentar, certo? Esse link é um videozinho que eu deixei aqui, então a gente vai conversar um pouquinho depois desse coisa. A gente fala um pouquinho, logo em seguida a apostila traz para a gente, né, falar um pouquinho de preparação de leito. Então, quais que são os tipos de leito que eu tenho dentro de um hospital? Eu tenho uma cama fechada, que é aquela cama que está esperando um paciente chegar. Eu tenho a cama aberta, que é aquele paciente que levantou, foi tomar um banho ou saiu para dar uma volta e a gente vai estender a cama desse paciente, tá? E eu tenho uma cama de pós-operatório, que é um leito preparado, né, próprio para esperar um paciente que vai vir lá do centro cirúrgico. Diana, quais que são as diferenças? A diferença que a gente tem é a forma de dobra, né? E a forma de disposição dos lençóis. Vocês podem perceber que a cama aberta e a cama principalmente o do pós-operatório, né? Ela tem um traçado. Por que eu tenho um traçado nessa cama? Porque esse paciente que vai vir do pós-operatório, ele pode vir, né? Pode ter feito uma raquianestesia, que por um período de tempo ele vai estar imóvel.
Então, por que que a gente usa o traçado? Para a gente reposicionar esse paciente sem precisar de arrastar ele na cama, tá? Por isso que tem muita gente que fala assim, mas para que essa cama tá com esse lençol dobrado? Gente, aquilo lá chama traçado. A gente usa para movimentar o meu paciente. Temos que ficar atento também que a cama do paciente operatório, por várias vezes, ela não vai estar com o travesseiro. Por quê? Por um determinado de tempo pós-operatório, esse paciente não pode usar travesseiro, tá? É importante a gente ter essa consciência. E a cama aberta, a cama do operado também, ela vai estar com cabeceira 0 grau, tá? Sempre 0 grau. E aí, porque cada anestesia tem um tempo, cada instituição também tem um protocolo de tempo para a gente sentar esse paciente. Paciente que faz cirurgia plástica, dependendo do médico cirurgião, essa cama ela vai subir para o centro cirúrgico e o paciente já vai voltar para a gente nessa cama. Cirurgia plástica, cirurgia neurológica, a grande maioria o paciente volta no leito, tá? Cirurgia plástica, dependendo do cirurgião, ele não autoriza você movimentar essa cama. Então, ele não autoriza você movimentar a posição de pernas nem a cabeceira da cama. Então, do jeitinho que o médico coloca o paciente, esse paciente vai ficar até no outro dia, até o médico vir para ver como que está sendo essa resposta, tá? É importante a gente se atentar a essas particularidades de cada médico, porque tem uns que ficam bravos. Então, a gente tem que seguir a risquinha o pós-operatório do jeito que ele pede, tá? Dúvida, gente, até aqui? Vocês estão tão caladinhos? Posso continuar? Tá todo mundo me ouvindo? Tem alguém cochilando aí? Não, pode continuar. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Limpeza da unidade do meu paciente. Então, o meu paciente está no quarto. A gente precisa higienizar todos os dias a unidade desse paciente. Pessoal, higienização de cama, mesa de cabeceira, suporte de soro, essa limpeza concorrente, que é essa limpeza que a gente faz todos os dias, a grande maioria das instituições, quem é o responsável por fazer é a enfermagem, tá? E aí tem material próprio, tem substância própria. Hoje em dia não se limpa mais com álcool, tá? Então, as instituições têm, a grande maioria, o DMK, né, que fica responsável por fazer essa limpeza. Então, essa limpeza concorrente, né, que a gente fala, ela é feita todos os dias, tá? Então, essa arrumação da cama, o paciente foi para o banho, precisa de trocar a cama, precisa de higienizar lençol, lençol não, desculpa, colchão. Essa limpeza, quem faz é o pessoal da enfermagem. Agora, limpeza de banheiro, limpeza de chão, retirada de lixo, quem faz é o pessoal da limpeza, tá? Diana, eu nunca vou tirar um lixo? Mentira. Eu, Diana, já tirei lixo com a paciente. Acontece. O pessoal da limpeza, por algum motivo, se atrasar, e aí eles ficam bravos, eu já tirei lixo. Não me importo disso, não. Mas não é o correto, tá? E a limpeza terminal. Quando que é feita uma limpeza terminal no quarto? Limpeza terminal, gente, é aquela limpeza que as meninas jogam água, lava a parede, tira colchão de cama, lava a cama, sabe? Então, a gente faz sempre que o meu paciente vai embora de alta, ou ele é transferido, seja para outro quarto ou para outra instituição, tá? Ou quando ele vem a óbito. Então, por exemplo, eu tô com a Dona Maria, tá internada lá no quarto 104. A Dona Maria, ela já está com a gente, por exemplo, sei lá, há 10 dias, 15 dias, por exemplo. Eu preciso fazer uma limpeza terminal nesse quarto. Então, eu pego a Dona Maria e vou colocar ela lá no quarto 108. Esse quarto 104, que a Dona Maria estava, ele vai passar por uma limpeza terminal, certo? Glauci, você levantou a mão, você tem alguma dúvida?
Quem? Igual. Não tô conseguindo te Tô ouvir, entendendo Glaucio. mais. Desculpa, repete por gentileza. Vômito e sangramento é primeiramente a enfermagem, não é? Óbito? Não, vômito. Vomitado. Vômito. Isso. Então, a gente liga para as meninas da limpeza, tá? A não ser que seja, por exemplo, assim, o paciente teve vômito na cama, teve algum sangramento, eu preciso trocar a cama. Então, eu troco esse paciente, eu deixo ele limpinho, bonitinho, e depois eu chamo as meninas para higienizar chão, por exemplo, Ah, tá. certo? Então, Entendi. assim, agora, o paciente, sei lá, estava sentado e fez um vômito no chão, pessoal da limpeza, tá? Agora, tudo que fosse meu paciente estiver na cama, sujar a roupa e a enfermagem. Entendi. Respondido? Aham, obrigada. Ótimo, de nada. Então, essa dona Maria que estava lá no quarto 104, esse quarto 104 vai passar por uma limpeza terminal. Eu preciso lavar aquilo tudo que está ali, tá? Aqui, então, a gente limpa tudo, lava banheiro, até o teto, por exemplo. Aqui é feito pelo pessoal da limpeza do hospital, certo? Nessa limpeza concorrente, gente, dependendo da instituição, a gente pede para retirar o lixo até 3 vezes ao dia, depende da disponibilidade da equipe de limpeza, viu? Porque lixo é uma coisa que gera mau cheiro, o pessoal joga resto de comida no lixo, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Então, aqui, né, mais uma vez, limpeza de piso, mobiliário. Então, o que tiver de bancada, mesa, cadeira, a gente faz. E é o que eu falei, limpeza de superfície horizontal faz todo dia, tá? Porque tem acúmulo de partícula que tá nesse ar aí. A limpeza e desinfecção de colchão com corrente, ou seja, a gente faz, né? O meu paciente foi para o banho, eu preciso higienizar a cama, gente, eu vou higienizar o colchão. E é muito importante que eu já passei por, né? Eu já presenciei algumas vezes as meninas vão lá e higienizam o colchão só na parte de cima. E a parte de baixo? A parte de baixo. Gente, o paciente desculpa. Colchão de hospital, ele é um colchão que ele fica encapado, vocês já viram? Ele tem tipo uma napa. Porque aquilo ali é para deixar o colchão impermeabilizado. Então, por exemplo, você está com um paciente acamado, né? Em uso de fralda, ali vaza xixi, gente. Então, às vezes, é tanto xixi que entra debaixo do colchão. Então, você higieniza o colchão só por cima, não higieniza embaixo do colchão e aquele xixi fica ali acumulado e aí vai gerando mau cheiro, tá? Então, a gente tem que ficar atento não só na parte de cima, mas na parte de baixo desse colchão também. Outra coisa que a gente passa, né? Às vezes na nossa correria passa, grade de cama, gente. A grade de cama, ela tem que ser higienizada. A grade de cama, meu paciente coloca a mão. Às vezes a gente chega com a bandeja, apoia a bandeja. O acompanhante que vem da rua chega e põe a mão. Então, a hora que a gente abaixa, meu paciente vai descer da cama. Às vezes encosta chinelo. Então, aquilo ali é contaminado ao extremo. Então, a gente tem que ficar muito atento à higienização de grade de cama. Suporte de soro. Tem alguns estudos que mostram que às vezes o suporte de estouro é mais contaminado do que a maçaneta da porta do banheiro. Pra vocês terem noção. E a gente põe a mão no suporte de estouro. Quantas vezes num plantão? Milhares de vezes. Então a gente tem que ficar atento. E aí eu ponho a mão no suporte, eu ponho a mão no dispositivo do acesso, eu ponho a mão no acesso central, e aí a gente começa aquela cadeia de transmissão de micro-organismos de infecção hospitalar, certo? Na apostila também traz um pouquinho, né? O que é artigo não crítico, artigo semicrítico e artigo crítico. Isso que também a gente já falou. Então, artigo não crítico são artigos que têm contato com pele íntegra, tá? Então, ele passa por uma limpeza. Esses artigos, gente, eles são todos higienizados lá no CME, tá? Artigo semicrítico, então aqueles artigos que têm contato com mucosa oral. A gente, né, fica atento
com esses artigos semicríticos. Então, ele vai para desinfecção também, processado no CME. E artigo crítico são artigos que adentram dentro da cavidade do paciente, por exemplo, uma cirurgia, uma laparoscopia. E aí eu tenho ali, por exemplo, uma tesoura, uma pinça. Isso é um artigo crítico, tá? Esse artigo vai passar por esterilização também no CME. Vamos falar um pouquinho de admissão do paciente, então. Todo paciente, o que é uma admissão do meu paciente? Todo paciente que chega, né, no hospital, que vai passar, vai ficar no hospital, seja ele por 1, 2, 3, 10 dias, eu preciso fazer a admissão desse paciente, né? Então, esse paciente deu entrada, por exemplo, lá no pronto-socorro, e aí o médico resolveu internar esse paciente para fazer tratamento ou investigação de quadro clínico. Esse paciente ele vai vir para a unidade de internação. E aí ele vai encontrar nós, profissionais de enfermagem, não é isso? Não é a gente que recebe o paciente? Então, o que eu preciso fazer quando esse paciente chega? Eu tenho, né, que receber ele. Gente, lembra de eu falar da questão da cordialidade, da gentileza? Todo mundo que vai para o hospital está passando por um momento difícil. Ninguém vai para o hospital obrigado. Obrigado, não, desculpa, passear, né? Ah, não, vou falar no hospital, vou descansar lá, no Hotel Caldas Novas. Ninguém vai, gente, ninguém vai para o hospital para passear. Então, por mais que eu tenha 1000 problemas, eu tô com 10 pacientes, tá chegando mais um para me admitir, esse paciente não tem culpa, tá? Dos meus problemas do meu plantão. Então, o mínimo que eu tenho que ser gentil e cordial com ele, educado, tá? Às vezes esse paciente vai chegar para nós chorando, ele vai estar ansioso, vai estar preocupado. Às vezes é uma mãe, é um filho que está internando. Então, a gente tem que ter essa empatia pelos nossos pacientes que vão chegar. O que eu preciso saber, né? Eu tenho que estar atento para a história desse paciente. Esse paciente está vindo para mim por quê? O que ele tem? Por que ele vai ficar aqui? Ele tem algum medicamento que ele usa em casa? Quais são as queixas desse paciente? Ele está com dor? Tá com febre, tá com vômito, né? E aos sinais vitais. Como que tá os sinais vitais desse paciente? Esse paciente está descompensado? Tá com dificuldade para respirar? Frequência cardíaca aumentada? Como que tá essa pressão? Entende? Esse paciente está consciente, orientado? Não, tá confuso, tá torporoso? Eu tenho que ter esse olhar e conforme eu vou conversando com esse paciente, eu vou entendendo, né, e percebendo quais que são as necessidades dele, para daí, então, eu conseguir captar, né, às vezes, alguma mensagem que ele está me passando, que eu não estou percebendo visivelmente, mas como eu estou conversando com ele, eu começo a perceber. Por exemplo, o meu paciente está confuso. Tá, então é importante eu saber por que ele, né, procurar. Pergunta pro acompanhante, pergunta o nome do acompanhante. Porque esse paciente é assim, ele já é confuso mesmo, não, ele tá assim só agora, pra gente começar a entender quais que são os sinais que esse paciente está me dando. Ou, por exemplo, o paciente chega muito sonolento, principalmente quando é idoso, faz infecção urinária, eles podem ficar confusos. Então, a gente pergunta nome, às vezes não sabe contar, tal, não. Oh, desculpa. Então, às vezes a gente pergunta nome. Ele não sabe contar o nome, ele não sabe onde que ele está. Então, a gente tem que ficar atento. Aqui também, eu tenho que ver se esse paciente, se ele está agitado, se ele tem risco de queda. Porque se for um vozinho que está confuso mentalmente, ele tem um risco de queda, ele tem risco de arrancar dispositivo. Então, eu vou pegar um soro, vou pegar um acesso nele, né, para instalar um soro. Ele corre o risco dele arrancar. O paciente, se tiver com sonda, ele tem risco de arrancar. Então, eu preciso começar a perceber esse paciente já na admissão. Nesse momento de admissão, eu também passo todas as regras dessa instituição. Por exemplo, se é um idoso, que esse idoso não pode ficar sozinho. Essas medicações,
a gente vê se, né, conversa com o enfermeiro do plantão e conduta do médico, ele vai continuar tomando essas medicações? Quem vai dar? A família ou a enfermagem? Ou não, vai suspender toda de casa, vai fazer só de hospital? Entendeu? Eu preciso. Aqui eu passo também, se esse paciente vai fazer algum exame que precisa de algum preparo, por exemplo, um jejum, vai fazer uma cirurgia amanhã de manhã, então precisa de jejum de quê? 8 horas, 10 horas, entendeu? Por quê? Se esse paciente precisa entrar de jejum e nós da enfermagem não avisamos para ele, gente, quando o paciente precisar entrar de jejum, você fala, dona Maria, ó, a partir de 8 horas a senhora não pode comer e nem beber mais nada. Por quê? Quando a gente fala comer, o paciente acha que é só comer. Então, quando dá 6h30 da manhã, ele está tomando água para ir fazer cirurgia às 7 horas. E aí, gente, a hora que o cirurgião chega, que esse paciente comeu ou ingeriu alguma coisa, ele vira uma fera com a equipe de enfermagem que não orientou o paciente, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, a essas orientações que a gente vai passar para esse paciente. Rotina de unidade. Então, que hora que é o banho? Que hora que vem o almoço? Entende? Tem visita? Não tem visita? A gente tem que passar isso tudo pro acompanhante e pro paciente. Mesma coisa quando meu paciente vai de hospital. Beleza, esse paciente que eu fiz a admissão ficou lá 2, 3 dias e o médico viu, né, que esse paciente tinha condições de alta, então ele pode terminar o tratamento em casa. Beleza, então é quando a gente vai encerrar a nossa assistência de enfermagem dentro do hospital, tá? Então, aqui, o médico faz uma alta, faz um documento que ele está dando alta para esse paciente. A grande maioria são 2 vias, então uma via fica no prontuário e uma via esse paciente leva para casa, tá? Aqui, em entregar retorno, orientar quanto ao retorno, receita, o médico costuma fazer, mas nós, né, da equipe da enfermagem, a gente reforça as orientações desse médico. Então, pergunta, né, dona Maria, o doutor fulano de tal te entregou a receita? Ele falou para a senhora que daqui quantos dias a senhora tem que fazer tal exame? Confirma com o paciente, porque tem médico que só entrega e não explica. Aí eles vão falar assim, não, ele só me entregou esses papéis. E aí, nos papéis, você vai olhar, lá tem receita, tem encaminhamento de exame, e aí a gente tem que orientar esse paciente. Aqui, gente, na alta, principalmente maternidade. Quando a mãe vai ganhar alta, né? Então, ela tem que guardar as orientações dela e as orientações do pediatra, que são referentes ao neném. Então, é muita informação. Então, tem alguns pediatras que já entregam tudo escritinho, sabe? Um papelzinho com tudo que ela tem que fazer. Por exemplo, tantos dias tem vacina, tantos dias tem teste do pezinho, tantos dias tem teste da orelhinha. Mas tem médico que não entrega, que só fala verbal. Então, a gente tem que auxiliar a repassar essas informações, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Posso seguir, então? Então, vamos lá. E quando... gente, aqui, ó, na alta, todo paciente, tá? Grande maioria dos protocolos de instituição. Todo paciente que vai sair do hospital ou ele precisa se deslocar de um espaço para outro dentro do hospital, ele vai de cadeira de rodas, tá? A não ser que ele se recuse e aí você, no seu relatório, você fala, paciente recusa ser acompanhado de cadeira de rodas. Dependendo da instituição, a gente tem que levar o paciente lá na porta, abrir a porta do carro e colocar ele lá dentro, viu? Dependendo das instituições, não cobra, mas a grande maioria, sim, a gente tem que levar até na porta. Transferência, então, quando que eu vou transferir esse paciente? Esse paciente pode ser transferido dentro da mesma unidade, né? Então, ele vai transferir de um quarto para o outro. Ou ele pode ser transferido de uma unidade para outra, por exemplo, o paciente está na clínica cirúrgica, fez a cirurgia, mas ele precisa ficar em recuperação, sei lá, por algum outro motivo associado. Então, resolveu da clínica cirúrgica, esse paciente vai ser transferido lá para a clínica médica, até ele ter condições de ter alta. Ou esse paciente que está na clínica cirúrgica, ele cirurgicamente, ele já está de alta, porém ele precisa de cuidados prolongados. Por exemplo, o paciente fez
uma fratura de fêmur. Fez a cirurgia lá na Santa Casa. Porém, é uma senhora, uma vozinha de 80 anos, não tem ninguém para cuidar dela em casa, e ela precisa de cuidados, né? Precisa de reabilitação, de fisioterapia, de enfermagem. O que eles podem tentar fazer? Pede uma vaga nos cuidados prolongados. Todo mundo sabe o que é cuidados prolongados? Cuidados prolongados hoje, gente, aqui dentro de Araxá, é a longa permanência lá na Casa do Caminho, tá? Então, a gente tem cuidados prolongados. Então, esse paciente que está lá na clínica cirúrgica, se essa vaga for cedida, que é uma vaga cedida pelo SUSFácil, tá? Pela equipe de regulação do SUSFácil. Então, esse paciente recebeu, né, o ok da vaga, esse paciente que está lá na clínica cirúrgica da Santa Casa, ele é transferido para os cuidados prolongados na Casa do Caminho. Essa transferência desse paciente, ele vai de ambulância acompanhado pela equipe de enfermagem, tá? E aí, junto com ele, então, aqui, quando é uma transferência de instituição para instituição, vai uma cópia do prontuário, tá? Exame, tudo bonitinho, para dar seguimento no tratamento desse paciente para a instituição que ele foi transferido, certo? Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, de higiene corporal do meu paciente, então, a gente vai falar um pouquinho de banho de leite, que também nós já vimos, então vou falar bem sucinto, tá? Então, quando a gente tem que um paciente necessita, né, de banho de leite, o que a gente tem que fazer? Planejar. Como que eu vou dar esse banho? Qual que é o material que eu preciso, né, para me fazer essa higienização? Gente, banho, a gente tem que ficar muito atento à privacidade do paciente. Então, a gente não dá banho de porta aberta, a gente não dá banho sem biombo, tá? Isso é dignidade do meu paciente. Então, eu preciso ter condições para fazer isso de uma forma humanizada. Então, eu vou orientar. Ah, tá, beleza, o quarto tá com a janela aberta, tá frio, gente. Olha o frio que tá fazendo. Você vai dar um banho de leite no paciente, você vai despir esse paciente. E aí, você vai dar com a janela aberta, a porta tá aberta, e quem tá passando no corredor vai perceber. Entende? Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, se atentar para você ter uma água mais quentinha, não despir o seu paciente, não deixar ele desnudo, então joga um lençol, tenta fazer, né, o mais rápido. Eu falo que, assim, a equipe de enfermagem tem pavor de banho de leito, mas é necessário. Tem paciente que realmente não tem condições de ir no chuveiro, tá? Esse passo a passo, então, a gente não vai falar. Então, planeja primeiro, né? Organiza o carrinho de banho, o que você precisa. Importante, gente. Todo paciente, a grande maioria de pacientes de banho de leite tem curativo. Então, fraciona o que você vai precisar. Ah, tá, beleza. Eu preciso lá de um pouquinho de creme barreira. Fraciona num copinho descartável. Sabe aquele copinho que a gente administra medicação oral? Coloca lá. Porque eu não posso pegar o frasco inteiro e correr o risco de contaminar dentro desse quarto. Então, fraciona em porções pequenas, tá? Para eu não contaminar aquele frasco inteiro lá dentro daquele quarto. E se for um paciente com precaução de contato? Entende? Então, a gente tem que planejar primeiro. O que eu vou precisar de roupa de cama? Já leva a fralda, leva a camisola que você vai vestir nesse paciente, deixa tudo separado, para na hora não virar aquela correria e o meu paciente ficar com frio de espírito, certo? Aqui, então, a gente faz higienização do corpo e a gente deixa a parte íntima para o final. Parte íntima é a última parte que a gente vai higienizar no banho de leite, tá? Falamos também um pouquinho de higiene oral. Então, higiene oral, boca, gente, boca e nariz é a principal porta de entrada de micro-organismo de infecção. Então, uma boca mal cuidada, ela vai ter infecção de trato respiratório, trato digestivo. Mesmo com o paciente entubado, a gente precisa higienizar essa cavidade oral, tá? Atentar com o paciente que usa prótese. Então, assim, é uma obrigação nossa higienizar essa prótese, tá? Esses vozinhos que ficam nessas asilos, essas casas de internação, a gente vê muita... Não é seborreia o nome, celorreia. Quando a língua fica muito grossa, gente, aquilo ali limpa. Você vai com uma clorexidina, né, oral,
A gente consegue higienizar aquilo. Então, tenham cuidado com o seu paciente. Eu gosto de falar assim, tratem do seu paciente como se fosse você ou sua mãe, tá? Uma outra questão que a gente também vai falar a movimentação do paciente. Então, paciente acamado, seja um paciente idoso, uma vítima de acidente. A gente tem que fazer mudança de decúbito, tá? Nesse paciente. Então, as instituições do SUS têm esses reloginhos aí lá na cabeceira da cama, então é necessário, né, a gente se atentar. Paciente, a gente fala que mudança de decúbito é a cada 2 horas. Porém, se o meu paciente já apresentar alguma lesão por pressão, algum início de lesão, esse tempo é reduzido para 1 hora. Ah, Diana, mas a dona Maria não tolera mudar, ficar do lado direito, por exemplo. Eu preciso que ela fique pelo menos uns 15 minutinhos. Eu preciso. Nem que eu fique ali do lado segurando, vou conversando com ela, para esse tempo passar mais rápido. Mas eu preciso mudar, viu, gente? É de suma importância a gente mudar. Tem algumas instituições que já estão usando o protocolo, né? De alguns artefatos para auxiliar aí na prevenção de lesão por pressão. Então, a gente tem uso de espumas, uso de plástico filme, colchão pneumático. Algumas instituições vocês vão encontrar e outras não. Porém, isso não nos tira a obrigação de fazer essa mudança de decúbito. Paciente que chega na instituição sem lesão e sai da instituição com lesão, e em alguma parte do processo a enfermagem falhou, tá? Então, assim, a gente tem que ficar bem atento a essa questão de lesão aí e fazer a movimentação desse paciente. A gente pode usar alguns recursos, né, para amenizar essa pressão e aí auxiliar esse paciente a tolerar mais um pouco essa mudança de decúbito. Então, Diana, mas lá onde que eu trabalho não tem coxinho, não tem, sei lá, não tem um travesseiro. Você tem um cobertor, faz o coxinho de cobertor, né? Reposiciona esse calcanhar. A gente vê tanto idoso dar lesão em calcanhar, gente. Então, são algumas coisas simples que a gente consegue fazer, mas que vai fazer diferença, certo? Contenção de paciente, gente. A contenção, ela vem agregada, né, atrelada à questão de movimentação. Gente, contenção de paciente é uma coisa muito séria. Então, a gente tem, né, o Conselho Federal de Enfermagem tem uma resolução, essa resolução ela foi atualizada, se eu não me engano, no ano passado, que a gente só faz contenção de paciente sob supervisão, né, de enfermeiro, e quando esse paciente está apresentando risco de vida para ele mesmo. E aí tem que ter um protocolo, tá, dessa instituição de saúde. Contenção de paciente é uma coisa muito séria, porque o que acontece? Existem técnicas, tá? Certas de contenção de paciente. Contenção mecânica que eu falo. Gente, quando eu falo contenção, todo mundo sabe o que é uma contenção? Eu sei. Contenção de paciente. Aí tem gente que fala assim, vai amarrar, dona Maria. Né? Vocês já ouviram falar esse termo? Vai amarrar. Gente, contenção de paciente é quando esse paciente está oferecendo algum risco para ele, né? Então, tem gente que fala assim, vai amarrar com lençol, vai amarrar com faixa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem contenção manual, que é quando o paciente entra em surto e aí a gente precisa segurar mesmo esse paciente. A gente tem contenção química, que é quando a gente precisa fazer remédio para esse paciente. Então, alguma medicação que vai ali inibir o sistema nervoso central dele, vai dar uma diminuída, né, nos estímulos dele. E a gente tem contenção mecânica. Contenção mecânica é quando a gente contém, né? A intenção é prender mesmo esse paciente, somente feito quando ele oferece algum risco para ele mesmo. Então, o que a gente tem que estar muito atento? Garroteamento e lesão de mobilização. Então, às vezes, imobiliza de uma forma inadequada e esse paciente, em movimentar para tentar se soltar,
acaba lesionando. Então, a gente vê aí alguns garroteamentos de mão, de perna. Ver um familiar seu nessa condição é muito triste. Eu falo que eu já passei com a minha mãe. Então, é muito triste você ver uma pessoa que você ama contida e se debatendo para querer soltar, tá? Então, é importante a gente mostrar para esse paciente que a contenção nunca é uma punição. Então, eu já presenciei profissionais falando, dona Maria, se a senhora não quer tal, eu vou te amarrar. Sabe assim, como se fosse um castigo. Gente, contenção não é punição do paciente. Não façam isso com seus pacientes. A gente tem muito paciente que está agitado, mas ele está consciente, ele sabe o que está acontecendo, tá? Então, converse com o seu paciente, anote. A gente tem vários tipos, né, várias condutas antes de chegar na contenção. Então, eu falo que é muito triste. A gente nunca, né, admite nenhum tipo de ameaça. Então, se um técnico no meu plantão ameaçar um paciente por causa de contenção, vai dar BO, porque eu não aceito. Então, mais uma vez, contenção é medida terapêutica de proteção, jamais de punição, tá? Então, não falem isso para o seu paciente. Eu vou te amarrar, você está muito enjoado. E, gente, quando a gente está perto, tentar, né, conversar com os pacientes, solta uma mão, mas vai segurando a mão dele, fica atento. Então, humanização, que eu falo. Claro que a gente não consegue ficar ali 12 horas ao lado do mesmo paciente, mas a gente consegue dar um pouquinho de atenção. Então, a gente tem contenção, né, de tórax, de ombro. Essa contenção tipo de luvinha, a gente faz muito quando o paciente fica tentando arrancar sonda, então a gente faz uma luvinha, eu dou uma atadura para ele segurar, para não ficar com a mão muito fechada, às vezes fecha, serra a unha, né, e costuma machucar a mãozinha, então eu dou uma atadura, ele segura, e aí eu faço a luvinha. E, gente, não é apertado, tá? Cuidado. Cuidado quando você for fazer contenção. Se você não tem a segurança para fazer, chame alguém para te ajudar, tá? E tem gente que puxa tanto, amarra e o membro fica muito esticado. Gente, de tempo em tempo você tem que ir lá soltar e mudar. Igual eu vou mudar a posição, eu vou mudar o decúbito do meu paciente, eu tenho que mudar a contenção, porque pensa você ficar numa posição ali 2 horas, amarrado, contido. Então, é muito sério. Quando a gente fala em contenção mecânica, é muito sério. A gente tem que tentar de tudo antes de chegar aqui, tá? Então, falar um pouquinho de cuidado com dispositivos, né? Então, eu tenho aí... Gente, desculpa, tá sem assento ali no periférico. Então, quando eu tenho... quais são os cuidados que eu tenho que ter com o acesso, né? Pessoal, tô perdida nas horas. Vocês me contam? São 8 horas agora, é isso? Para mim ver se eu tenho que acelerar. Então, quais são os cuidados que eu preciso ter com acesso periférico? Gente, acesso periférico é sempre quando o meu paciente precisa tomar alguma medicação contínua endovenosa, tá? Então, o que eu preciso manter? Eu preciso manter um gotejamento conforme a prescrição. Eu preciso ficar atento, gente. Se lá tem um soro que ele vai correr em 4 horas, um esquema de soro, por exemplo, de 6 em 6 horas. Esse soro ele não pode correr em 2 horas. Principalmente se for criança. Por exemplo, acesso venoso em criança, se ele não ficar correndo um soro de manutenção, ele vai perder. Ele vai coagular ali, ele vai obstruir, ele vai perder. Então, quando o médico faz prescrição que esse soro, 500 ml de soro, vai durar para 6 horas, ele tem que durar por 6 horas. Então, quando eu tenho disposição de bomba de infusão, coloca na bomba, deixa ele correr na bomba, porque ele vai correr o tempo certinho, tá? Eu preciso ficar atento no aparecimento de hiperemia. Quando eu falo hiperemia, todo mundo sabe o que é hiperemia? Vamos, gente, o que é hiperemia? Você está dormindo? Está todo mundo com a câmera fechada. Vamos? Hiperemia, gente, é quando está vermelho. Então, eu olho lá onde está aquele acesso e está uma mancha vermelha. Todo paciente que apresenta hiperemia, que está vermelho,
tá quente, tá inchado, o meu paciente queixa de dor, esse acesso tem que ser trocado, tá? Diana, falta 15 minutos para mim ir embora. Vai trocar antes de ir embora, tá? Vai trocar antes de passar o plantão para a coleguinha, porque meu paciente não pode ficar sem o soro, principalmente se estiver correndo um antibiótico. Não pode. Vai aparecer todos esses sintomas juntos? Não. Às vezes vai inchar sem hiperemiar, às vezes vai doer sem hiperemiar, sem ter inchaço, tá? Só que a gente tem que ficar atento ao seguinte: meu paciente está fazendo um cetoprofeno e está falando que está ardendo. Gente, cetoprofeno arde muito. Aquela sensação de queimou, é normal. Por isso que a gente precisa conhecer dos medicamentos para você saber o que está dentro do normal, o que não está. Tá, Diana, tá doendo, mas eu tô percebendo que não tá pingando direito o soro e tá inchado, tá ficando vermelho. Tem alguma coisa errada. Para a infusão e chama o enfermeiro, tá? Perdeu o acesso? Beleza, vou funcionar outro, tá? Vou funcionar no mesmo lugar? Não. De preferência no outro braço ou em outro segmento, tá? Eu preciso manter esse acesso bem fixado e seco. Gente, hoje em dia usa muito Tegaderm, que é aquele filme transparente, né? Porém, tem alguns lugares que ainda usa aquele curativo com gás. Por que que aquilo não está sendo usado? Eu não consigo visualizar o sítio de inserção do catéter. Então, se fica vermelho, se estiver inchado, eu não vejo. Então, hoje, mesmo quando não é o Tegaderm, é aquele plástico filme que a gente usa no curativo. Algumas instituições já estão usando ele. Outra coisa, esse acesso ele tem que estar identificado com o nome do profissional que fez, o dia que fez e a hora. Por quê? O acesso periférico, gente, ele tem validade. Então, depende do protocolo da instituição, que varia de 72 a 96 horas, tá? E isso se ele se manter pérvio, se ele não perder aí dentro desse tempo, ele tem essa validade. Gente, se percebeu, o acesso vai vencer hoje, por exemplo, né? Vamos supor que a gente é do plantão da noite. Vai vencer 9 horas. Peguei o plantão agora e meu paciente tem uma medicação para iniciar, um antibiótico. Por que que eu já não posso trocar esse acesso? Troca que você já vai com um acesso novo, tá? Então, tem gente que fica protelando aí. Tem alguns estudos, alguns protocolos que falam que paciente com difícil acesso, que esteja com esse acesso pérvio, né? E com essa validade, que dependendo, se estiver vencido, dependendo de algumas instituições, eles deixam ficar com esse acesso. Porém, o risco de dar uma flebite é muito grande, tá? Então, aí é um caso a ser estudado. Mas a grande maioria das instituições se troca ele com 72 ou 96 horas. Depende da instituição. Então, se meu paciente queixa de dor, né? E quando se está infundindo alguma medicação, e eu sei que essa medicação não causa, né, alguma irritabilidade, a gente fecha o registro do equipo imediatamente e faz os testes para ver se tem retorno sanguíneo. Não tem retorno sanguíneo, está fora da veia, então eu posso fazer outro acesso. Então, eu trouxe para vocês aí algumas imagens, né, do que é o acesso. Essa última imagem aqui no cantinho direita é o Tegaderm, tá? Então, ele é um plástico filme próprio para fazer curativo de acesso. No canto esquerdo, aí a gente tem um acesso central. Pessoal, curativo de acesso central é um curativo com técnica estéril e quem faz o curativo é somente o enfermeiro, tá? Então, aqui é técnica estéril. A gente abre uma bandeja de curativo, luva estéril, máscara, touca, tudo estéril. Tá vendo essa mãozinha desse bebezinho lá em cima, esse hematoma?
provavelmente foi um extravasamento de medicação, tá? Ficou roxinho, tá vermelho, tá vendo? E nessa outra imagem de cima, aí a gente tem o início de uma flebite, ou é um trombo, ou alguma medicação que correu fora dessa veia, tá? Muito cuidado com medicação quimioterápica. A gente tem algumas medicações quimioterápicas que, se fazer extravasamento, vai fazer uma ferida no seu paciente, tá? Vai abrir a ferida. A mesma coisa contraste. Contraste também faz abrir ferida. Acesso venoso, gente, quando a gente vai fazer transfusão sanguínea, eu preciso de um acesso exclusivo para transfusão sanguínea, tá? Um acesso calibroso. Então, o acesso que corre medicação não corre sangue, tá? Se a gente precisar fazer. E muito cuidado com também extravasamento de sangue. Então, se perder a veia fazendo uma hemotransfusão, gente, vai fazer um hematoma horroroso. Horroroso. Então, muito cuidado quando for uma transfusão sanguínea, certo? Cuidado com sonda vesical de demora. Então, a sonda vesical de demora. Todo mundo sabe o que é uma sonda vesical de demora? É isso aí, ó. Quando por alguma necessidade o meu paciente precisa de um catéter, ele é introduzido pelo pênis ou pela vagina e vai ir até lá na bexiga do meu paciente. Quando a gente fala em sonda vesical de demora, é aquela sonda que o meu paciente vai ficar com ela, certo? A troca dessa sonda também depende do médico. Então, tem médico que troca a cada 20 dias, tem médico que troca a cada 60 dias, depende do médico. E a gente tem vários calibres dessa sonda, tá vendo? Então, a gente tem 10, 12, 14, 16, 18. Depende da avaliação desse paciente, tá? E quem passa sonda é o enfermeiro. Técnico não passa sonda, tá? Então, vamos lá. Jamais, quais são os cuidados que eu tenho que ter com a sonda vesical de demora? Jamais eu vou puxar essa sonda, então eu não puxo, tá? Eu não traciono essa sonda de forma alguma. Eu preciso manter essa sonda fixada conforme o protocolo da instituição. Por que conforme o protocolo da instituição? O Potter traz que foi atualizada a forma de fixação dessa sonda. Então, fala que essa sonda tem que ser fixada na coxa. Mas, porém, ainda tem alguns protocolos que fixam ela na pelve. Então, depende da instituição, tá? Eu preciso manter essa bolsa coletora sempre abaixo do nível da cintura do meu paciente. Olha essa imagem aí. Essa bolsa está acima do nível da cintura. Tá vendo que tem xixi aí nessa mangueirinha? Esse xixi que está aí nessa mangueirinha, ao invés de descer para a bolsa, ele vai retornar para dentro do meu paciente. Qual que é o risco de infecção? Enorme, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento. Tá vendo que aqui na ponta... Opa, desculpa. Vou tentar mexer com o mouse. Tá vendo que aqui, ó, todo mundo consegue ver a setinha mexer? Aqui, a gente tem o que chama de clamp. Então, quando a gente fala clampear a sonda, é esse clampzinho aqui. Quando eu empurro esse clamp para lá, ele vai fechar. Então, o que tem de xixi aqui dentro não vai cair na bolsa. Quando meu paciente vem do centro cirúrgico, eu preciso transferir ele da maca para a cama, eu vou clampear essa bolsa. Porém, assim que eu terminar de colocar o meu paciente no leito, eu terminar como que fala? De acomodar ele, eu preciso desclampear essa sonda. Por quê? Se essa sonda ficar clampeada, o xixi que está nessa bexiga não vai descer. E aí, o que vai acontecer com o meu paciente? Vai fazer uma retenção urinária. Porque a sonda está clampada. Isso aqui é um erro de assistência de enfermagem, tá? Tem que ser notificado, vai lá para o setor de segurança do paciente. Então, jamais deixe o clamp da sonda fechado, certo? Então, ó, a bolsa coletora sempre abaixo do nível da cintura do meu paciente e o clamp
esse clamp, ele tem, se fechou, tem que abrir logo em seguida que você acomoda seu paciente, tá? Se o meu paciente for para casa, é uma obrigação da enfermagem ensinar para ele os cuidados de enfermagem. Ó, os cuidados com essa bolsa. Então, como que eu vou esvaziar essa bolsa? Tá vendo aqui embaixo? Tem um outro clampzinho. Quando eu pego esse dispositivo dessa pontinha azul e empurro ele, eu libero a saída desse xixi, né? E vou esvaziar essa bolsa. Se por algum motivo essa bolsa fura, a gente tem que trocar, técnica estéreo, tá? A literatura traz que a gente tem que trocar o sistema inteiro. Então, eu tenho que brincar, insuflar o balonete, tirar essa sonda e passar o sistema todo de novo no meu paciente. Então, eu tenho que ensinar para esse paciente esses cuidados que ele vai ter com essa sonda. Então, não deixar ficar muito cheia, porque se fica muito cheia, ela fica pesada, o risco dela perfurar é maior. Então, o que eu oriento? Deu 1.000 ml, vai lá e esvazia essa sonda, tá? Então, a gente sempre orientar o paciente os cuidados que ele tem que ter. Paciente com dreno de tórax. Paciente com dreno de tórax, a gente tem que ficar atento ao selo d'água, tá? Ver a prescrição, quantos ml que vai colocar, quando que é a troca, e a gente tem que mensurar, tá? Então, tudo que esse dreno drenar, a gente tem que anotar. A gente tem que ficar atento se esse selo d'água está oscilante. Então, o que é oscilante? Conforme o meu paciente respira, esse selo d'água ele vai borbulhar, tá? Então, eu tenho que ficar atento. Eu também não traciono, não faço ordenha de dreno. E a gente mantém também esse frasco sempre abaixo e o curativo sempre limpo e seco, de dreno de tórax. Todo mundo dormindo, gente? Estou aqui. Atento e operante? Pessoal, ficou Com certeza. Eu não entrei aqui em detalhes de medicação. Por que eu não entrei em detalhes de medicação? Porque senão ia ficar picado. Porque a aula de hoje era somente até a página 36, se eu não me engano. E se eu entro em medicações, eu iria me perder, né? Eu iria ter que parar no meio do caminho. Então, eu optei por iniciar as medicações tudo junto. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Pessoal, alguma dúvida? Não, por exemplo, eu não. Meninas que tá aí, que estão aí, né? Alguém com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, gente? Perguntem agora. Essa sonda de duração é para ficar quanto tempo mesmo? A sonda de demora? Depende do que o médico vai pedir. Então, tem médico que pede para trocar a cada 20 dias. Porém, assim, a grande maioria, que se for hospitalar, é pós-cirúrgico, então é coisa rápida. Por exemplo, tem alguns, como que fala? Alguns ginecologistas que passam na cesárea. Então, vai ficar ali 6, 8 horas e a gente retira. Mas eu tenho paciente que vai para casa. Então, depende do pós-operatório. Mas, assim, tem alguns médicos que pedem para trocar a cada 20 dias, se for continuar. Tem médico que pede a cada 60 dias. Então, mas a grande maioria é 20 dias, tá? E a gente tem que ficar atento nessa bolsa, se ela não vai vazar. O tamanho da sonda, ele tem que ser suficiente, porque, às vezes, o paciente está de sonda de demora, só que essa sonda fica vazando lá no ureter. Por que isso acontece? Principalmente em homens, porque passou uma sonda de calibre menor. E aí, então, às vezes, tem que trocar essa sonda e colocar uma sonda maior, tá? Dúvida? O que mais? Respondi? Lívia, você quer fazer alguma pontuação?
Diana, a apostila já está liberada no PRESC? Eu acho que a Lívia já mandou sim, viu? A Já Lívia está vai saber liberado falar e para muita nós. gente até Já tem trabalho. cadê nada. Como que Isso. é? Lívia, a Glauci perguntou se a apostila já estava disponível. A gente falou que está disponível, inclusive os trabalhos, né? Sim, a apostila, os trabalhos estão todos disponíveis lá no Floresta, tá? Só acessar. Ô, Lídia, eu não sei se você conseguiu me ouvir. Eu não entrei na parte de administração de medicamentos, porque senão a gente ia ter que interromper na metade, né? Então eu deixei para já falar na próxima aula. Tem algum problema? Você quer pontuar alguma coisa? De forma alguma. Tranquilo. Da forma que você acha melhor, Diana. Ótimo. Pessoal, mais alguma dúvida? Foram assuntos que a gente já tinha conversado, né, em alguns momentos em sala de aula. Então, na próxima aula, a gente vai abordar aí, falar de medicações. Então, na próxima aula também, se eu não me engano, tem um pouquinho de sinais vitais. Então, as nossas duas disciplinas estão atreladas uma à outra. A gente não consegue fazer uma sem a outra, né? Então, eu não consigo fazer a PH sem semiologia. Então, que seja de bom proveito para vocês. Estou à disposição. Se caso alguém tiver alguma dúvida, quiser, né, pontuar alguma coisa, eu estou aqui. Mais alguma pergunta? Esse material eu vou mandar para vocês, tá? Se precisar fazer, né, quiser ver alguma coisa, eu vou deixar aquele link do vídeo lá e aí a gente vai conversar. Certinho, combinado. Bom dia, Pipi. Então, boa noite para vocês. Até amanhã. Não faltem. Estou esperando vocês. Lívia, muito obrigada. Terminei um pouquinho antes do horário, tá? Mas eu estou à disposição se você precisar de qualquer coisa. Certinho, obrigada. Excelente noite para você. Tchau, tchau, meninas. Tchau, até amanhã. Até. Peraí, vai ter que telefonar.